Olha, hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC, o acidente vascular cerebral. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o neurologista Felipe César Gomes. Doutor Felipe, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinô. Olha, AVC, acidente vascular cerebral, como essa situação mata pessoas no Brasil? A gente já perdeu gente muito querida, próxima da gente aqui. Super, hiper saudável, aparentemente vendendo saúde. E de repente acontece. Por que acontece? É fator genético? Por quê, doutor? Bom, Cardinô, é uma doença, na verdade, que afeta os vasos, né? As artérias que vão para o cérebro e que nutrem o cérebro. Então, você imagina uma situação que obstruísse essa artéria e provocasse com isso um entupimento, né? Uma área do cérebro que é vital para o funcionamento da gente, não recebe aquela quantidade de sangue, de oxigênio, de glicose, e aí não funciona mais como deveria. As causas. Normalmente, pressão alta é uma causa importantíssima, diabetes descontrolado, obesidade, colesterol, né, que é a gordura no sangue em níveis altos. O cigarro, né, é uma causa importante, porque o cigarro, ao passar do tempo, ele vai causando a formação dessas obstruções. Também o estresse, a depressão, a ansiedade. Então, existem fatores que são ditos modificáveis, ou seja, tem a ver com os hábitos de vida, tem muito a ver com a doença do coração também, né? Existem fatores que não são modificáveis, que é a idade, né? Quando a gente vai envelhecendo, aumenta a chance de sofrer AVC. Tem também aspectos genéticos que decorrem, se tem um pai, uma mãe que teve AVC, você tem um risco maior também de ter AVC. E tem aspectos outros em relação ao sexo, em relação ao tipo racial, né, e outras considerações. Mas o mais importante são os fatores ditos modificáveis, como pressão alta, diabetes, sedentarismo, obesidade, colesterol alto. Isso que com certeza o pessoal já deve ter visto e ouvido já, inclusive, em relação aos cuidados do coração. Ou seja, essa questão das doenças circulatórias, incluindo as cardíacas, a pessoa tem que tomar bastante cuidado e aí se prevenir. E aquela pessoa que não tem nada, não fuma, não bebe ou bebe só socialmente, pratica atividade física, pressão normal, nenhum problema, vendendo saúde, aí de repente o AVC vai para o hospital e acaba morrendo. Esse caso, por exemplo, não é esperado, a pessoa não se tem nenhuma presunção de que essa pessoa possa sofrer alguma coisa desse sentido. Tem como prevenir também, não? Tem como prevenir. Se estimava, Cardinô, que até 30% dos casos de AVC, eles eram tidos como criptogênicos, ou seja, você não tinha uma causa evidente. São pessoas que tinham todas as taxas controladas, não tinham nenhum hábito que colocasse ele em risco, mas mesmo assim sofriam AVC. Como é uma doença circulatória, essas alterações dos vasos, inclusive o processo de aterosclerose, ou algumas anormalidades nos vasos podem acontecer mesmo em indivíduos que não apresentam esses outros fatores. Então, isso pode acontecer também. Além disso, tem fatores cardíacos. A pessoa pode ter arritmias e não conhece essas arritmias, e essa arritmia pode provocar o AVC. Recentemente, com a pandemia do Covid-19, se relacionou muito com a infecção pelo coronavírus. Pessoas que não tinham outros fatores, mas infectadas pelo coronavírus, ele provocava uma tempestade inflamatória, e com isso você tinha uma chance maior de desenvolver o AVC. E também lembrar que no capítulo do AVC também existem os sangramentos, os AVCs hemorrágicos, que podem decorrer de malformações arteriovenosas, de artérias malformadas que rompem, ou então de aneurismas cerebrais, né, que quando rompem podem provocar grandes hemorragias e matar boa parte daqueles que sofrem, né? Então, na verdade, existem outros aspectos que sugerem isso. Como é que a gente faz para prevenir? A gente olha primeiro para os fatores de risco, para os hábitos de vida, e para os sintomas também, né? Alguns pacientes podem mostrar pequenos sintomas indicativos de que o AVC está chegando, que aconteceu. Inclusive, a isquemia pode ser silenciosa, podem sofrer isquemia transitória, ou seja, eles têm um déficit, melhoram, e aí precisam de uma investigação extensa para evitar que o AVC maior aconteça. Então, é possível, sim, lidar com essas situações e estender a investigação, lembrar das histórias familiares, de se tem pai, mãe que teve AVC, e com isso estender a investigação. E em alguns casos é uma fatalidade, é algo que você não encontra um motivo evidente.
Doutor Felipe, muito obrigado aí por todas as informações nesse dia do AVC, que todo mundo se previna. Obrigado, hein? Obrigado também, Cardinô. Valeu. Aí você vê que com a Covid é um fator a mais, né? Você se preocupar, né?